Sejam bem-vindos! Estamos começando a partir de hoje aqui nos estúdios da VP Produtora. Eu sou Marcelo Mendonça, o MM, e a partir de agora a gente vai estar sempre aqui, toda semana, na VP Produtora com o nosso Papo dos Bons, recebendo amigos, profissionais, histórias, de uma maneira geral, para levar conteúdo para você dos canais da VP Produtora. Grande Vini, obrigado pela parceria. Estaremos juntos aí com muita coisa legal a partir de hoje aqui na VP Produtora. E para começar, o nosso primeiro bate-papo de estreia, Papo dos Bons, estou recebendo essa fera contábil aqui da cidade de Jaú, meu amigo, palmeirense, e vai contar um pouco sobre a sua carreira profissional, sobre a sua trajetória no meio da contabilidade, atendendo várias empresas, contar um pouco sobre os desafios, os apuros dessa profissão, que eu, por ser da comunicação, não ser de exatas, acho muito difícil e complexo, mas a gente vai tentar extrair dele o máximo aqui dessa fera. Fábio Bonadio Chagas, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem com você, Marcelo? Tudo jóia. Bem-vindo, viu? Aqui, assim, à vontade. Eu tô acostumado com a rádio também, tem mesa, tem música, mas aqui não, aqui a gente vai bater um papo e falar sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, que, aliás, é admirável, porque é fundamental, né? Numa empresa que quer crescer estruturada, numa empresa que quer crescer sólida, que quer que os donos durmam sem perder o sono, né? Com certeza. E é esse o seu papel, né, Fábio? Vamos começar daí, então. Há quanto tempo, quando você começou assim na contabilidade, eram outras épocas, né? Hoje a tecnologia ajuda muito. Mas há quanto tempo você está nesse meio e o que você pode falar do início dessa profissão na sua carreira? Bom, boa noite. Obrigado por ser convidado para vir no seu programa. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou para participar do programa. Eu vim aqui para a gente trocar uma ideia bacana e eu acho que eu vou conseguir. Você é fera, você vai conseguir, você manda bem. Até porque o Fábio, além de ser palmeirense, ele é proprietário da Integrale, que a gente vai falar sobre essa empresa também. E, além disso, também ele atende o Jalserve e, enfim, vai falar um pouco sobre tudo isso, né? Sobre como você se dividir entre tantas responsabilidades. Mas primeiro eu quero saber, assim, como que você entrou na área contábil, como você foi fazer essa faculdade, como que era aquela época lá que você não tinha tantos recursos como tem hoje, né? Como é que você iniciou? Vamos voltar lá no começo, depois a gente vai estender mais para a atualidade. Bom, sem revelar a idade, meu sonho começou. Lembra da Bolsa de Valores? Opa! Aqueles caras malucos com um Telefone, gritando. Isso, lembra disso? Aham, lembro. O meu sonho era ser vendedor da Bolsa de Valores. Que hoje o pessoal faz tudo por computador. Hoje é tudo. Não tem mais aquilo. Você vai na Bolsa de Valores lá em São Paulo, ainda existe o prédio, existe toda a estrutura lá, Sim. mas não tem mais aquela loucura. E aquele era o meu sonho de virar vendedor na Bolsa de Valores. Eu não sei nem se é esse o nome, o vendedor. Trading, fala trading. Hoje, né? Na época era daqueles malucos com o telefone na orelha, eu não sei te dar o nome daquilo. Mas para eu conseguir chegar lá, eu tinha que fazer contabilidade. Sim. Então, eu comecei a sonhar com contabilidade por causa disso. Eu sou natural de Garça, então eu vim para Jaú em 2003. Em 2004, eu comecei a fazer contabilidade. Meu objetivo era tão grande para contabilidade que em 2005 eu já estava trabalhando na área. Eu comecei a trabalhar numa empresa aqui de Jaú, comecei a montar departamentos, então eu comecei a mexer com um pouco de parametrização de sistema ali. E eu fiz isso em mais duas oportunidades, certo? Então eu comecei a trabalhar com contabilidade em 2005. Já se vão 20 anos aí de carreira. Eu me formei em 2008, mas eu já tenho 20 anos de atuação. Então eu trabalho com contabilidade há todo esse tempo. E eu fui tentando melhorar, tentando crescer, tentando mudar de situação, tentando ajudar as empresas. Aí quando eu vi que a empresa não queria que eu ajudasse tanto, eu tentava mudar. E eu vim construindo a minha história desse jeito. Foi por causa disso que eu cheguei a ser convidado para ser sócio da Integrale.
que isso aconteceu há 6 anos atrás, no comecinho de 2019. Eu era contador interno de uma empresa muito grande aqui de Jaú, que é a Pascano Materiais de Construção. E eu tinha mais algumas empresas que eu cuidava junto com a Pascano, e eu não estava conseguindo dar conta mais. Foi aonde eu fiquei sócio da Integrale na parte do BPO contábil. Era uma empresa de consultoria e tinha o BPO contábil também. Então eu entrei na sociedade na parte do BPO contábil. Logo que eu fiquei sócio da Integrale, surgiu a oportunidade da gente cuidar da contabilidade do supermercado Geoserve. Entendeu? Então eu entrei lá no supermercado há 6 anos atrás, junto com a Integrale, e estamos lá até hoje e melhorando, e crescendo, e aplicando cada vez melhor as práticas contábeis, que muda muito, tem atualização o tempo todo, tem novidade o tempo todo. E é isso, a minha história é curta, assim, em 20 anos, mas foi bem... A Integrale veio antes do Geoserve ou depois? Quando você muda do Pascano para o Geoserve, você já estava com a Integrale ou não? Como é que foi essa... Foi junto. Ah, Foi no mesmo momento. Para a gente conseguir tocar a contabilidade do Geoserve, eu fiquei sócio da Integrale para conseguir assumir mais esse projeto. Então, é uma das coisas que eu falo, é uma junção de forças entre a minha experiência com a experiência do Thiago Ortolani, e isso depois foi crescendo, foi entrando outros sócios, nós fomos criando os novos produtos, e com isso foi aumentando, foi crescendo a partir daí, entendeu? tá. E falando da Integrale, quais são os principais serviços que hoje a Integrale atende às empresas? Quais são os principais serviços que ela presta? Hoje nós temos 9 produtos. Nós temos o BPO contábil, nós temos o BPO financeiro, nós temos a consultoria em gestão, nós temos a parte de tecnologia, nós temos a auditoria contábil, nós temos o jurídico trabalhista, nós temos o jurídico tributário. É tudo. Integrale gestão empresarial. Esse é o nosso objetivo. Fazer a gestão de todas as empresas, e para isso a gente precisa de vários departamentos. Então, essa sempre foi a ideia do Thiago Ortolani, que era colocar setores na Integrale para conseguir fazer a gestão de uma empresa. E como ele não conseguia fazer tudo sozinho, ele precisou ir colocando sócios para cada sócio cuidando dos departamentos, entendeu? Sim. O Fábio, um outro detalhe que pega hoje, a gente vê muitos empresários e prestadores de serviços dizendo sobre a questão de funcionários, né? Como que vocês lidam com isso hoje, uma empresa como a Integrale, que tem vários braços, vários departamentos? É difícil encontrar essas pessoas para trabalharem na Integrale? Vocês formam essas pessoas? Como funciona essa parte de RH lá da empresa? Pensando assim, no tamanho que ela está hoje, no tanto de serviços que ela oferece, né? Como vocês encontram pessoas para ajudar? Porque você falou aí que você tem inúmeras funções. Tiagão também, um abraço para o Thiago Ortolani, que conheço também, gente fina demais, grande profissional. Como que vocês fazem essa seleção para agregar lá com a Integrale, para chegar e ficar na empresa? Porque hoje é complicado, né, encontrar pessoas dispostas a aprender, a crescer, a entrar nesse mercado. Como que vocês fazem isso? Como vocês lidam com isso? Nós temos um produto na Integrale que chama Up Talentos. E a Up Talentos, ela funciona justamente para fazer isso. É a procura de talentos, a procura de pessoas capacitadas, com vontade de aprender, com vontade de crescer, e que as empresas precisam. Como nós temos uma carteira de clientes muito grande, a gente acompanha a dificuldade dos empresários. E é justamente essa. É contratar uma pessoa certa para aquela função que ele precisa. E a Up Talentos, ela ajuda nisso. Ela faz a entrevista, ela seleciona currículos, ela faz uma triagem. Uma triagem do perfil do profissional e manda para as empresas. Fala assim, tá aqui, eu tenho essas 4, 5 opções, a empresa chama os candidatos, fazem a entrevista deles, porque a gente faz a entrevista mais da parte técnica, da parte conceitual, da parte profissional. A empresa não, ela já faz a
a entrevista perguntando do ramo dela. Então, por Certo. exemplo, ela está fazendo uma contratação do material de construção, ela vai perguntar coisas específicas do que a pessoa vai executar lá dentro, entendeu? E é isso. Bacana. Ó, agora, trazendo para a atualidade também a questão dos desafios da contabilidade, né? Você tem uma experiência gigante em grandes empresas e administra a sua, né? Que é a Integral, há 6 anos, e agora também está no JustServe. Já há quantos anos? 6 anos. 6 anos também. Quais são os principais desafios hoje dessa área? E uma empresa, se você consegue mensurar desde uma empresa, óbvio, né? Uma empresa maior, uma pequena, muda, mas eu falo, tem alguma semelhança também no momento atual do nosso país? O que você pode dizer assim, de dificuldades, desafios agora? Todas as empresas têm praticamente as mesmas dificuldades. Falta de mão de obra, às vezes falta de tecnologia, falta de tempo. Tudo isso acarreta em relação também à falta de vendas. Então, por exemplo, se o cara está cuidando muito de uma coisa, ele sempre vai esquecer de uma. Então, se ele esqueceu da parte de vendas, é onde o cara É o coração da empresa, né? ele não vai conseguir sair do lugar. Mas se ele também só cuidar da parte de vendas e não cuidar do restante da empresa, ele também não vai conseguir sair do lugar. Porque não adianta ele chegar lá num cliente e fazer o maior contrato da vida dele se ele não vai conseguir dar conta de atender. Então ele precisa estruturar. A gestão empresarial é justamente para isso, para ajudar ele a estruturar todos os departamentos e esses departamentos conseguir fazer que ele produza. Se ele vendeu, ele precisa produzir. Se ele produziu, ele vai entregar e vai continuar vendendo. Então a dificuldade maior dos empresários, do pequeno ao grande, é fazer essa engrenagem rodar. E nós estamos aí justamente para ajudar em relação a isso. Pô, bacana. Agora, falando assim da parte de redução de custo, né? Você cuida, a gente falou que o importante é o empresário, a empresa, óbvio, ter a venda, ter o giro, né? Para ela se sustentar e vocês organizarem a parte financeira e gestão e tal. Mas a parte. E cabe a vocês também, chega essa cobrança para vocês da contabilidade reduzir custos. Existe isso. Pessoal, vocês passam isso para a empresa também na contabilidade? Você vê, opa, isso aqui tá acelerado, hein? Isso aqui tá pesando, tá gastando muito. Você leva pro proprietário, vocês fazem esse papel também? Na Integrale nós temos uma área, que é a nossa sócia Carla que cuida, que é a parte de consultoria e gestão. O time dela procura trabalhar também em relação à redução de custos. Então ela consegue fazer essa gestão e ajudar na diminuição de custos. Falando tecnicamente em relação a uma contabilidade dentro da empresa, depende da situação. Tem empresa que quer a contabilidade refinada, uma contabilidade junto com controladoria, onde ela consegue analisar todas as variações que existem dentro da empresa. Então, ela consegue olhar isso através da contabilidade. Mas também existe a empresa que não quer esse tipo de contabilidade, porque ele tem outras formas de poder fazer essa apuração de custo. Como que ela consegue, às vezes, fazer isso? O comprador, ele comprar sempre o melhor com o melhor preço, ele comprar que tem a melhor redução tributária. Não adianta o cara falar assim, não, eu vou comprar daquele rapaz ali porque daquela empresa, que aquela empresa está com um preço muito bom, mas ele não te dá crédito de imposto. Na hora que isso chega na tua empresa, ela acaba se tornando cara, porque você pagou mais barato para ele, mas não se aproveitou de crédito na entrada. Então, na hora que você vai vender, teoricamente, o seu lucro vai ficar um pouco maior e você vai pagar mais imposto, aonde diminui o teu lucro. Então, depende muito da situação e de cada empresa. Mas a contabilidade, sim, é possível ajudar em relação a custos, mas ela também é um fator importante para ajudar algum departamento a usar a contabilidade para reduzir custos. E sem contar que ela pode livrar também a empresa de levar alguma multa, né? Na questão tributária, a gente está aí nessa época do ano agora, na questão da declaração do IR, né? Exato. Fala um pouco dessa parte, como vocês fazem para, de uma forma, não deixar que a empresa seja lesada nessa época do ano, ou em outras formas, da questão tributária de imposto mesmo. Fala um pouco dessa parte, como é que vocês lidam com isso e costumam, já com tanto tempo de mercado, entender o que vai dar certo, ou isso vai dar ruim. Como que funciona esse equilíbrio, assim, para que não haja uma surpresa, chegue uma multa?
Hoje em dia, a parte de tecnologia, então vamos pensar assim, as empresas maiores, ela tem um controle apurado, mais apurado em relação à parte tributária. Você pega as empresas um pouco menores, ela já não tem tanto na parte de tecnologia. Então, ela tem que atuar em cima das áreas. E essas áreas são a contabilidade, essas áreas são a parte tributária. Então, hoje existe profissionais que são contadores ou não e atuam na parte tributária, ou ele pode ser um advogado e atuar na parte tributária. E dentro da contabilidade, ele buscar essas situações. Então, por exemplo, existe uma tese muito famosa que é o ICMS na base do PIS e COFINS. Isso é histórico, isso ajudou muitas empresas. E hoje o contador ele pode fazer porque já é um assunto pacificado, mas quando não era, existiam os tributaristas, tanto na parte administrativa quanto na parte do direito. Vamos pensar assim, na Integrale hoje nós temos as duas áreas. Nós temos tanto a parte de controladoria que consegue fazer essa parte do controle tributário, como a parte do jurídico tributário. Então hoje a gente consegue ajudar das duas formas. Ou feita por um contador, ou feita por um advogado, entendeu? Essas duas pessoas, esses dois profissionais, eles conseguem fazer as empresas terem grandes, como que eu posso dizer? Eu não posso dizer resultado porque às vezes a situação da empresa não gera um resultado. Mas ela pode trazer um alívio de caixa muito grande. Porque são impostos que você pagou para o governo já, ele já saiu do seu caixa e você consegue, através das leis, das teses que hoje tem em andamento, ir lá e mostrar para o governo que você realmente tem direito àquele imposto e pegar esse dinheiro de volta. Uma restituição, né? Fazer uma restituição. Que é a restituição, quando a gente fala em restituição, a restituição soa muito em relação ao imposto de renda da pessoa física, né? Que começou agora dia 17, vai dia 17 do 3 e vai até dia 31 do 5. Na parte da pessoa física, o número de situações tributárias ela é mais reduzida, entendeu? Então, as pessoas que trabalham registradas, ela não tem muito aonde conseguir isenções fiscais, entendeu? Então, ela não consegue fugir muito disso. Ela tem situações que ela, por exemplo, ela foi no médico, ela foi no dentista, Sim. então ela consegue pegar o recibo, uma nota fiscal, alguma coisa assim, para poder abater no imposto de renda. Então, por exemplo, ela é registrada, o imposto de renda dela desconta todos os meses. Depois que vira o ano, ela vai fazer a declaração de imposto de renda dela. Ela pega o recibo do ano anterior, coloca na declaração e ela pode ter a restituição desse imposto de renda que ela pagou já nos salários do ano anterior, entendeu? Mas na pessoa física ele não consegue fugir tanto disso. É fechado, é mais fechado assim. Nós vamos falar de pessoas físicas que têm várias situações. Então, por exemplo, o cara é sócio de uma empresa, ele pode ser sócio de uma empresa, funcionário em outro lugar, ele pode ter investimentos, ele pode ter investimento em bolsa, ele pode ter várias situações que aí, na hora que o contador pega para fazer o imposto de renda dele, aí ele pode conseguir encontrar caminhos, legalmente falando, que a pessoa pode economizar impostos, entendeu? Inclusive a Integrale também faz o imposto de renda da pessoa física e jurídica. Então quem quiser pode procurar a Integrale aí, para não cair na malha fina. Exatamente. Só chegar a falar que viu o Papo dos Bons lá que o Fábio pode dar um desconto. Exatamente. Né? Brincadeira. Na parte, o imposto de renda pessoa jurídica não existe mais. 2015 para trás existia muito essa fala. Na entrada das novas declarações não existe mais. Então, não existe mais o imposto de renda pessoa física. Imposto de renda da pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Hoje só existe o imposto de renda pessoa física. O que a tecnologia de hoje, IA, GPT, né? Tanta coisa nova surgiu nos últimos tempos. O que está ajudando vocês na contabilidade? Ou nada disso? Tem alguma calculadora mágica? Tem alguma coisa que você fala, isso a gente está usando, não usava antes, é uma coisa que facilitou, que curtou caminhos, ou continua no modelo raiz? Tem muita coisa, Marcelo. Tem ferramenta demais, né? Nossa, muita coisa. Tem ferramentas para te ajudar vamos falar na gestão empresarial. Tem ferramentas para te ajudar em todas as áreas.
Não só na contabilidade. A parte de tecnologia, ela fugiu da contabilidade. Ela não está só na contabilidade, em todos os departamentos. Sim. Inclusive, na Integrale, nós temos um produto lá que se chama Step Gestão. Vai ter que cortar essa parte que eu falei o nome errado. É. Vai. Inclusive, na Integrale, nós temos um produto lá que se chama Steps Gestão, que é um produto de tecnologia para trazer números que ajudam a empresa na sua gestão. Então, por exemplo, nós temos... a gente consegue colocar relatórios, não no papel e na mão, dá também, mas a gente coloca relatórios na palma da mão do dono da empresa. Ele consegue acompanhar diariamente o que ele tem de vendas, o que ele tem de compra, o que ele precisa comprar se ele quiser, qual é o resultado da empresa, qual que é uma previsão de imposto que ele vai ter que pagar perto do final do mês. Então, hoje em dia, a tecnologia ajuda tanto na contabilidade quanto na gestão empresarial. Trazendo essas informações para a mão, não só para a mão, trazer agilidade para o empresário. Quase em tempo real, né? Exatamente. Hoje em dia a gente consegue fazer isso também. Agora vamos pensar assim, quando se fala em tecnologia na contabilidade, hoje você escuta muito nas redes sociais, na internet, falar que a contabilidade vai acabar. E muito pelo contrário. Não tem como a contabilidade acabar. A contabilidade está sendo facilitada pelas tecnologias, mas, porém, a tecnologia ainda não faz a análise com o gestor da empresa. Ele não ajuda o gestor da empresa a tomar uma decisão, a traçar qual caminho ele quer ir. Então, essa é a nossa parte. Trazer toda a informação resumida para ele e ajudar ele a tomar uma melhor decisão. Bacana. Falando da gestão de empresas, né, que é o carro-chefe, vamos dizer, um carro-chefe da Integrale, vamos dizer assim, um dos braços mais fortes. Quantas empresas hoje vocês estão fazendo esse trabalho? Você pode falar? Quantas empresas já estão atendendo nesses 6 anos que você está lá, vai? Hoje a gente tem uma carteira perto de 900 clientes ativos. Bastante. A gente atua em 17 estados. Nós temos, a quantidade de município eu não vou lembrar, mas nós temos funcionários home office, que hoje em dia é uma normalidade. Temos funcionários que trabalham em Marília, temos funcionários que trabalham em Aracaju, tem em Araraquara, tem em Piracicaba. Hoje a Integrale já passou de 75 profissionais atuando ali no dia a dia. 900 empresas. Essa pergunta acho que vai ser difícil, mas tem alguma que você fala, essa foi carne de pescoço? Para fazer um trabalho de gestão, de implantação de todo o sistema? Tem algum que marcou assim nesse tempo, algum nicho que você falou, olha, pegamos essa empresa de frutas lá do Paraná e estava tudo errado, foi uma gestão mais difícil ou até hoje não? Não. O que a gente encontra muito hoje em dia as empresas, por exemplo, a gente começa a atuar numa área, vamos pensar assim, nós vamos fazer a parte de consultoria, nós vamos fazer consultoria em gestão. A gente começa a aplicar o trabalho ali, o empresário gosta, ele fala assim, rapaz, eu estava precisando montar alguma coisa da parte do BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro. Uhum. Ele quer terceirizar isso aí para agilidade, para às vezes custo, porque às vezes fica mais barato ele terceirizar a parte financeira do que ter 2 ou 3 funcionários internos. Então ele vai e põe mais uma área. Aí passa mais um pouco e fala assim, nossa, eu estou com um problema na parte trabalhista. Ele fala, você pode me ajudar? Fala, nós temos um produto aqui. Então isso é uma realidade hoje. Essa junção de departamentos, essa junção de profissionais, ela agrega mais para o empresário e ele acaba vindo para a gente. Então, quando a gente fala em dificuldades de execução de trabalhos, é por volume, entendeu? E não por dificuldades de, por exemplo, a empresa tinha muitos problemas, ou ela tinha muita dificuldade com mão de obra. Isso a gente consegue lidar bem durante o dia a dia, entendeu? Isso pra gente é bem tranquilo.
Vocês costumam viajar para atender as empresas ou é tudo feito online? Hoje é tudo online, ou às vezes tem que se deslocar até determinada empresa para verificar pessoalmente, em loco. Vocês fazem esse trabalho também? Ou... Nós temos as duas situações. Nós temos tanto clientes que utilizam a gente através de reuniões online ou então presencial. Então, por exemplo, nós temos um cliente no Amazonas que ele faz várias reuniões durante a semana, tudo de forma online. Então entra todo mundo, às vezes o pessoal está em Bauru ou está em Marília e o empresário é lá no Amazonas. Aí ele fala assim, ó, nós precisamos definir tal situação, estou pensando em montar um projeto assim, assim, assado, você não pode vir aqui? Aí a pessoa que cuida dessa empresa pega o avião, vai para o Amazonas, se hospeda lá, normalmente ele fica durante a semana, faz toda a parte de atendimento presencial, define o projeto que esse empresário quer fazer e vai embora. Aí ele continua tocando esse projeto daqui. Passou 1 ou 2 meses, precisamos fazer mais alguma coisa. Você pode vir aqui? Aí Sim. vai para lá. Então vai muito de acordo com o que o empresário quer, entendeu? Entendi. Agora falando do Fábio Bonadio Chagas. Você tem essa correria da Integrale, do JalServe. Se alguém quiser te contratar hoje, você tem tempo para atender a empresa ainda, mais alguém que precisar de você? Você tem? Com certeza. É fera demais, viu? Sabe por que eu tenho? Porque eu tenho uma equipe capacitada. Hoje a nossa empresa ela é totalmente dividida entre departamentos. Então a gente consegue atender o cliente na hora que ele precisa. Eu não vou falar para você que chegar uma empresa agora com 3 mil funcionários a gente não vai atender. Muito pelo contrário, nós vamos unir forças e vamos fazer esse atendimento. E por que nós fazemos isso? Dentro da Integrale, todas as áreas dos nossos produtos, vamos pôr assim, ela tem departamentos que cuidam de cada situação. Então vamos pensar na parte da contabilidade. Chega uma empresa nova para ser cliente do BPO Contábil. O que ela faz? Ela é do ramo, é uma indústria. Ela precisa de societário, ela precisa da contabilidade, ela precisa do departamento pessoal. E hoje, lá dentro da Integrale, a gente tem um departamento para cada situação do cliente. Então não vai ser o Fábio que vai abraçar aquele cliente e vai sair fazendo tudo. Sim. Entendeu? A expertise que a gente tem, tanto eu como o Thiago, com tantos anos de experiência, a gente conseguiu refletir isso na nossa equipe, entendeu? Por isso que a gente consegue atender o cliente que precisar. Papo dos Bons, o primeiro que a gente está fazendo hoje aqui na VP Produtora. E agradecer mais uma vez ao Vini pela estrutura, por receber a gente aqui com o Fábio Bonadio Chagas, falando sobre contabilidade, sobre as empresas que ele administra, que ele tem. Agora, uma questão que a gente queria saber também, acho que vai ser interessante para quem está acompanhando o nosso papo, quem vai acompanhar o nosso papo depois também nos cortes, nos shorts que o Vini vai fazer. A questão do... Como você, Fábio, contador profissional, pós em reforma tributária, MBA em controladoria e finanças, especialista em BPO contábil. É uma pergunta um pouco técnica, mas acho que você vai mandar bem. A questão de uma crise financeira. Na sua opinião, como uma empresa que pode se preparar para uma eventual dificuldade? Sabe quando a maré dá aquela balançada? Como é que vocês lidam? Como é que você lida com o cliente com isso? Como você acha que o cliente deve estar pronto para enfrentar alguma balançada do mercado, vamos dizer assim? Olha, não podemos falar em crise contando a situação que nós tivemos com o Covid-19. Com a Covid, né? As empresas que conseguiram passar esse problema que nós tivemos mais facilmente ou tendo menos dificuldades são as empresas que têm mais controle. Então é uma das coisas que a gente atua, a gente fala com todos os empresários do menor possível até o maior. Quanto mais controle você tem dos seus números, melhor você atravessa uma dificuldade. Por quê? Pensa assim, você tem controlado o teu estoque, você tem controlado a tua contabilidade, o teu financeiro, os teus investimentos. Você imagina assim, você tem R$1 milhão aplicado e você não sabe aonde estão, você não sabe em qual carteira está, você não sabe qual que você pode resgatar ou não. Você como pessoa física, você tem lá R$1 milhão aplicado e você não tem controle de onde ele está.
Amanhã acontece alguma coisa que você precisa desse dinheiro. Em qual que você vai resgatar primeiro? Se você tem controlado, você vai saber. Entendeu? A empresa é a mesma coisa. Quanto mais controle a empresa tem, mais fácil não, menos dificuldade ela vai passar numa crise. Não vai salvar a empresa de ter problemas ou de ter dificuldades financeiras, não é isso. Mas vai facilitar a vida dela, entendeu? Tá. Parece uma pergunta óbvia, né? Mas o que é uma empresa saudável hoje? Uma empresa saudável que tem faturamento, que tem capacidade de entrega, porque hoje uma empresa que não entrega, ela não adianta ter faturamento, porque ela vai faturar, ela não vai entregar, ela vai ter o mesmo problema que se ela não tivesse venda, por exemplo. A empresa que tem equipe técnica, então as empresas que investem no funcionário, que conseguem dar treinamentos, que dá tempo para o funcionário tentar desenvolver, essas são as empresas que vão lidar melhor com a situação, entendeu? Bacana. Eu não sei se existe isso, mas tem uma tendência da gestão desse 2025 que vocês perceberam, até com as tecnologias que a gente já falou, da parte da contabilidade, tem alguma coisa que está mudando no mercado que você podia acrescentar aqui no nosso papo? Eu acho que eu não vou te falar em relação a tendências de setores, tá? Eu não, o supermercadista vai melhor ou o setor de festas, de eventos. Não. Eu vou citar a situação que vai acontecer a partir do ano que vem, que é a reforma tributária. Então, eu vou te falar neste contexto. A reforma tributária ela vai passar a valer a partir de 2026 de uma forma faseada. Então, ela vai começar um pouquinho em 2026, um pouquinho em 2027, vai aumentando a cada ano até ser 100%. A gente ainda não sabe quais serão todas as regras, porque tem muita coisa em andamento. A única coisa que nós sabemos já é que em 2026 começa a reforma tributária. Por isso que você viu que eu comecei a fazer uma pós-graduação em relação a isso, para poder me capacitar, porque nós precisamos ajudar os nossos clientes, porque essas dúvidas virão como gestor, como empresário, como pagador de imposto, vai vir para todo mundo. E é por isso que eu estou começando já a me especializar em relação a isso para poder atender todo mundo. Então, a tendência na nossa área de gestão é essa. Agora, pensando no empresário, né, que de repente não tem uma assessoria como a Integrale, não tem o Fábio como profissional, que dica você daria para ele? Óbvio, né, vem para a Integrale, vem conhecer a gente, mas quem não tem essa gestão, essa administração financeira, acaba com o tempo se perdendo. Né? Em meio a tantas informações, a empresa começou a crescer e começa a ficar desorganizada. Que conselho você daria para esse empresário? Para logo buscar um escritório profissional, logo buscar uma assessoria? Eu acho assim, ó, o primeiro passo é o profissional tomar ciência da situação que ele está. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele precisa fazer, o que está acontecendo com a minha empresa? Identificar qual é a dor dele. O que está faltando para ele? Está faltando vender? Você está entregando tudo, mas você não está vendendo? Opa, peraí que eu tenho que trabalhar aqui. Não, eu estou conseguindo vender, eu estou conseguindo entregar, mas não me está sobrando dinheiro. O que está acontecendo? Não, está sobrando dinheiro, porém eu não consigo mais fazer a entrega. Algum lugar vai estar essa falha. É uma falha. Primeiro passo, ele pode procurar a nossa assessoria, justamente para poder facilitar essa busca dele, mas também ele pode sentar lá e tentar identificar a dor dele do jeito que ele está hoje. Por quê? Porque às vezes ele vai pensar assim, não, mas eu vou arrumar um custo para consertar uma coisa. Não, você vai procurar uma solução para você arrumar o problema que você está. Então, ele pode fazer dos dois jeitos. Ou sozinho, ou procurar uma ajuda de uma empresa especializada igual a nossa. Procure a Integrale. Sempre cabe mais um lá, pessoal. Assim como o Fábio falou, eu brinquei com o Fábio na pergunta. Pode contratar o Fábio? Pode contratar. Falei, que hora que ele vai atender a empresa? Não, calma, gente. Tem
o pessoal, tem uma equipe por trás, qualificada, pronta, para orientar você quando você chega na Integral, o onboard da empresa, eles vão identificar o que está acontecendo, vão te ajudar ali com a parte da gestão e na tributária, na questão financeira. É só entrar em contato com a Integrale, que vai ser nossa patrocinadora aqui, né, nos próximos programas. Brincadeira. Papo dos bons aqui na VP Produtora, com Fábio Bonadio Chagas. Você é de Garça, como que você veio parar aqui em Jaú? Como é que foi essa mudança de cidade, assim que você estava fazendo contabilidade lá em Garça, que é uma cidade menor que Jaú? Bem menor. Bem menor que Jaú. E aí você veio para cá, como é que você mudou de cidade assim? Eu vim para Jaú em 2003, porque foi quando eu comecei a namorar a minha esposa, que eu estou até hoje. Tenho uma filha que vai fazer 9 anos. Que é uma figura, Joana. a Joana. Vamos trazer ela um dia aqui para gravar com a gente. Vamos. Ela vai se destacar, que é Joaninha. figura, é incrível essa menina. E então eu vim pra cá por causa da minha esposa. Na época a gente só namorava, mas ela que acho que foi o empurrãozinho para eu matar a minha ansiedade de entrar na área da contabilidade. Ela foi a pessoa que conseguiu fazer eu tomar mais esse gosto, entendeu? Era meu sonho, mas eu não tinha tomado nenhuma atitude para realizar meu sonho. E ela fez isso, conseguiu fazer isso comigo. Então foi a partir daí eu vim para Jaú, comecei a trabalhar aqui, comecei a fazer faculdade e hoje não vou embora mais. Já são 20 anos de Jaú. E como que é a sua rotina, Fábio? Com integrado, com GeoServe, com família, né, com Palmeiras? Tem Palmeiras amanhã, hein? No final a gente vai falar. Vai ficar o programa gravado, mas vamos dar palpite aqui. Como é que é a sua rotina? Porque é muita coisa, assim. O Fábio profissional hoje lida com o dia a dia, com os horários. Eu sei que você sai à noite da empresa. Dá uma passada geral, assim, no Fábio Bonadio Chagas, na semana do Fábio. Como que é a semana do Fábio? Eu vou na Integral e no GeoServe todos os dias. Como o GeoServe demanda muito tempo, eu não consigo fazer tudo de fora. Então eu fico bom tempo internamente lá no GeoServe. Mas aí eu vou durante o dia na Integrale também. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, você vai abrir a sua empresa e você quer contratar a Integrale. Eu vou lá a hora que você precisa. Entendeu? Então, eu mesclo o meu dia fazendo as duas coisas. Tanto na Integrale como atendendo o nosso cliente, que é o GeoServe, que demanda muito tempo. Eu estico muito o dia, porque no final do dia, depois que a equipe vai embora, depois que o telefone acalma, é onde a gente consegue pensar em estratégia, é onde a gente consegue pensar no problemas que o cliente está tendo, que ele precisa de uma solução. É nessa hora que eu fico um pouquinho até mais tarde, justamente por causa disso. Estou fazendo academia, porque né, a idade já está passando um pouquinho. Você até se ajeitou aí, né? Vou ver se eu tô magro no vídeo. Ô, Vini, deixa a gente magro no vídeo, hein? Eu vou na academia 3 vezes por semana, gosto de jogar basquete. Então, mantenho 4 dias aí na semana, eu consigo fazer uma atividade física. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue chegar lá na frente com 60, 70 anos, igual meu pai, igual meu sogro, igual as pessoas que convivem com a gente. Agora eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu aqui. Você já pegou alguma empresa que não tinha salvação? Já. Nós pegamos uma situação uma vez que o cara realmente ele tinha desistido. A ideia dele era encerrar o CNPJ dele. Então ele queria contratar a gente para fazer esse encerramento e parar com tudo. E eu perguntei para ele por quê. E ele me falou, cara, eu não consigo mais fazer. Eu não consigo mais dar conta de tudo. Eu preciso viver. Aí eu falei para ele, tá, mas você vai viver como? Não, mas eu vou procurar um emprego. Eu falei, tá, mas em qual área você vai? Aonde você vai atuar? E ele pegou e falou assim, não sei. Eu falei, então, será que você não precisa pensar primeiro nisso, antes de desistir de tudo? Para onde você vai? Eu falei, você vai cometer o mesmo erro que talvez que você aplicou na sua empresa. Ele falou, você tem razão.
No dia seguinte, ele me ligou. Ele falou, Fábio, eu quero levar a empresa para você. Eu quero fechar o contrato com vocês lá na Integrale. E eu quero que você me ajude nisso. Você me ajuda? E eu ajudo ele até hoje. Hoje, graças a Deus, eu ajudo de outro jeito. Eu ajudo ele aonde... Qual caminho tomar? Ele vai aplicar aqui ou ele vai aplicar lá? Mas há 3 anos atrás, essa decisão foi importante. Salvou o negócio Porque né, ele... do empresário. Ele, empresário, acreditava que não tinha mais salvação. Eu, como contador, a minha equipe como analista de dados. A gente falou, não, você tem tudo para conseguir sair daí. Não. E conseguiu. As pessoas sempre têm um costume de dizer que esperam um momento certo para abrir um negócio, para empreender, para montar um sonho, né? Fazer um investimento em alguma coisa. Você envolvido, óbvio, nesse mundo empresarial, a gente vive um momento bom para empreender, está no momento legal para quem quiser abrir um negócio, independente do segmento. Você acha que o momento hoje é bacana para quem quer arriscar? Depende do que a pessoa quer. Se a pessoa quer simplesmente largar o emprego e abrir uma empresa, mas ela não sabe qual é, ela não sabe onde, ela não sabe como, ela não sabe com qual recurso, não é hora. Então, a pessoa que tem o sonho de ser um empreendedor, ele tem a estrutura financeira montada. O que eu falo ser montado? Ter desenhado isso. Saber o quanto que vai custar o aluguel, quanto que ele vai gastar de energia, quanto que ele vai gastar de internet, quanto que ele vai precisar de funcionário, se vai ser só ele no começo. Se ele tiver tudo isso mapeado, e é uma situação possível, então é o primeiro passo. Ah, eu vou ser empreendedor, mas eu vou abrir empresa do quê? Se ele já tem o do quê, é o segundo passo. Se ele conseguir atrelar essas situações que uma empresa hoje aberta ela tem, ele pode sim empreender. Eu acho que ele não tem que pensar, será que é agora ou não é? Esse é o momento. Ela já fez tudo isso. Ela, fora do horário de trabalho dela, ela já construiu a empresa dela. Agora ela tem que executar. Então eu acho que o momento é esse. Ela ter a certeza que ela está bem, ela está pronta para poder fazer isso. E estar pronta é estar com os números na mão. O Sebrae que fazia uns cursos de como abrir um negócio, né? Existe ainda, né? Essas qualificações, para a pessoa não dar aquele passo maior que a perna, né? Existe. Tem que fazer toda essa continha que você falou. Quanto vai ser o aluguel? Vou investir tanto, tenho tanto. A partir daqui eu consigo escalar. A base tem que ser bem feita. Exato. O Sebrae, ele é praticamente um concorrente da Integrale, porque ele faz esse trabalho. Só que você tem que contratar. Uhum. É a mesma coisa de contratar nós da Integrale. Só que na internet, através da Sebrae, através de youtubers, através tem muita coisa na internet. É. Ah, não, eu quero abrir um açougue. Esse é o problema, tem muita coisa. É ruim até. Mas o cara dedicado, o cara que realmente quer abrir a empresa dele, ele sabe o que tem que procurar. Sim. Ah, não, eu vou na internet achar qual vai ser a minha empresa. Ah, aí realmente Ele vai se perder, né? ele vai se perder. Então, ele ir atrás, sabendo o que ele quer, ele vai conseguir. Tendo dedicação, hoje tudo a gente consegue. Papo dos bons, Fábio Bonadio Chagas. A gente bateu esse papo aqui. É só o começo, tem muito assunto pra gente falar com o Fábio. Hoje foi mais uma passada geral aqui. Mas gostei desse final, dessa questão de empreender também. Foi bacana a gente partir um pouco para esse lado. E obrigado por aceitar o convite da gente, por estar inaugurando aqui o nosso espaço com o Vini, com a VP Produtora. Será bem-vindo mais vezes. Com certeza. E para fechar, amanhã até a final do Paulista, Corinthians e Palmeiras, eu aposto que a gente leva, hein? Eu aposto também. 2-0 Verdão. Esse é meu palpite. Cobra nos comentários depois aqui do nosso 2-0 Verdão. nosso podcast. Obrigado, Fabinho. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Tá com a mão gelada, tá Obrigado. nervoso? Ainda, tá? Passou? O Deu um ar-condicionado, né? gelado. Tchau, gente. Valeu, Vini. Obrigado.